Olá, estamos aqui hoje para mais uma APS em 30 minutos. Meu nome é Matheus, sou farmacêutico no HPS de Porto Alegre e coordenador da CURAME, a Comissão para o Uso Racional de Medicamentos. Então, o tema de hoje será o uso racional de medicamentos na pessoa idosa. Então, por que é importante falarmos sobre o uso racional de medicamentos? O uso racional de medicamentos, ele tem como objetivo garantir que o medicamento ele seja usado e, a partir do seu uso, ele cumpra o seu objetivo no alívio de sintomas, na cura de uma questão ou uma manifestação, ou na profilaxia de uma questão de saúde. Então, os medicamentos, eles têm a sua utilização muito complexa, e envolve diversos fatores. Então, nós vamos ter muitos profissionais envolvidos. O médico vai fazer um diagnóstico, vai prescrever um medicamento, então esse diagnóstico tem que estar certo, a prescrição tem que estar com o medicamento adequado para o paciente certo, na dose certa, posologia correta. Esse paciente ele precisa conseguir acessar esse medicamento, ou ele vai conseguir retirar esse medicamento no SUS ou em algum outro local gratuitamente, ou esse paciente ele vai ser necessário ele comprar esse medicamento. Então, esse paciente ele vai ter condições de comprar esse medicamento? São questões importantes que envolvem o uso racional. A partir do paciente já tendo a posse do medicamento, o paciente está orientado de maneira adequada como utilizar esse medicamento, como armazenar esse medicamento, por quanto tempo o paciente vai utilizar esse medicamento? Então, são questões importantes, que devem ser abordadas com o paciente tem que estar informado sobre as situações e participar do seu tratamento. Então, o uso racional nada mais é do que a gente garantir que o medicamento cumpra o seu papel de maneira segura, ao menor custo para o paciente e para a sociedade. Então, falando ainda na questão da população idosa, essa questão fica ainda mais complexa. Então, para falar sobre esse tema, hoje vamos falar com dois colegas farmacêuticos, então a farmacêutica Tamires e o farmacêutico Bruno. Então passo a palavra para os meus colegas. Olá, eu sou Tamires, sou farmacêutica da Farmácia Distrital Modelo e sou integrante da CURAME de Porto Alegre. Então eu quero trazer para vocês hoje uma parte mais prática do uso racional do medicamento. Como todo mundo sabe, para o paciente ter acesso ao medicamento pelo SUS, ele precisa de uma prescrição. E muitas vezes para os idosos, esse se torna um dos primeiros problemas. Por quê? Porque esse paciente ele não tem uma prescrição, mas sim várias prescrições. Porque ele faz, primeiramente, o acompanhamento na atenção primária, na sua unidade de saúde, onde ele recebe uma prescrição geral para os seus tratamentos, para os seus problemas de saúde, mas ele também precisa de acompanhamento com alguns especialistas. Nesse caso, o especialista vai fazer uma prescrição, vai fazer alterações na terapia, porém somente do que lhe compete. Nisso, o paciente já fica com duas prescrições. Se for um paciente que precisa de mais um outro especialista, ele vai ter 3, 4 ou até mais prescrições. E essas prescrições muitas vezes se sobrepõem, como por exemplo, o paciente que utiliza, numa prescrição ele tem propranolol e ele tem captopril, na outra prescrição ele tem atenolol e enalapril. Dessa forma, para o paciente é lógico que ele vai receber todos os medicamentos que ele tem nas suas diversas prescrições. Mas sabemos que se esses medicamentos forem todos dispensados e o paciente fizer uso de todos, isso vai acarretar prejuízos para a sua saúde. Por isso é muito importante no ato da dispensação, para esse paciente ter um acesso correto e seguro aos seus medicamentos, ser feita uma conciliação dessas prescrições. Muitas vezes não se torna tão simples essa conciliação, porque são medicamentos que não se sabe se ele realmente deve manter o uso, se esse medicamento foi substituído por uma outra classe terapêutica, porque nem todos os profissionais que atendem esses pacientes, eles são da rede. Logo, quando é um profissional da nossa rede própria, ele vai ter uma evolução no ESUS
E essas evoluções do eSUS, elas são muito importantes para o profissional da dispensação, porque muitas vezes nós conseguimos esclarecer essas dificuldades do ato da dispensação, evitando que o paciente tenha necessidade de retornar na sua unidade de saúde para refazer algum detalhe da sua prescrição. A evolução do eSUS, ela é muito importante para todos os profissionais e também para o profissional farmacêutico, porque ali a gente consegue realmente, pequenos detalhes que faltaram, a gente consegue identificar. Assim como a ferramenta de prescrição do eSUS, ela é de suma importância, porque ela tem uma outra funcionalidade, que é ser mais legível, ela ser uma prescrição de mais fácil entendimento, porque ela não vai ter aquele impasse da letra que não ficou tão clara, daquele númerozinho que não ficou tão fechado e que deixa ali a dúvida, né? Então ali tu vai conseguir ter uma prescrição mais segura para esse paciente. É uma ferramenta super importante para o dia a dia e para o paciente, não só para os profissionais, mas para o paciente, porque ele vai ter uma facilidade maior em conseguir acompanhar essa prescrição com os medicamentos que ele faz o uso. Afinal, a prescrição ela é um documento não só para garantir o acesso ao medicamento. O papel mais importante da prescrição é a orientação de uso desse medicamento para o paciente, para ele saber se guiar em casa em como usar os seus medicamentos. Então, a gente tendo uma prescrição mais fácil de entender, do paciente entender, além da gente garantir que ele vai acessar os medicamentos, mas também ele vai fazer o uso desse medicamento da forma correta. Então, por isso que é tão importante o paciente ter uma única prescrição, porque isso vai garantir que ele tenha a dispensação somente dos medicamentos que ele precisa usar e que ele vá usar realmente somente os medicamentos que estão indicados. Quando ele tem mais do que uma prescrição, ele pode possivelmente se guiar por essas diversas prescrições e estar usando os medicamentos em duplicidade, o que vai acarretar esses prejuízos à saúde dele. Então, pensando nessas dificuldades que a gente verifica, principalmente no grupo dos idosos, que a Curame, juntamente com a Sociedade Brasileira de Gerontologia, elaborou, né, um material que virou uma tabela, né, que tem todos os medicamentos que eles são potencialmente inapropriados para uso em idosos. Nessa tabela tem as alternativas terapêuticas a esses medicamentos e quando não tem uma alternativa terapêutica, tem o manejo, né? Como manejar esse paciente, o que é necessário fazer para acompanhar o uso desse medicamento, né? Que pode ser inapropriado para idoso e garantir a segurança desse paciente. Essa tabela ela vai ser publicada em breve, juntamente, né, com a nota técnica de orientação aos profissionais de saúde, né, sobre o uso racional de medicamentos em idosos. E a gente espera que esse material vá dar um suporte, né, para todos os profissionais de saúde a garantirem, né, uma segurança maior no público idoso e garantir também que esses pacientes eles vão ter uma atenção maior nesses medicamentos especiais, que, né, podem trazer alguns transtornos para os idosos e muitas vezes riscos para a saúde desse idoso. Então eu agradeço pelo convite, né, poder participar dessa live, conversar com você sobre um assunto de tamanha relevância que é o uso de medicamentos em idosos. E quero também aproveitar para fazer um convite a todos os colegas profissionais de saúde que tragam assuntos que vocês consideram que sejam importantes como esse, para a Curame tá trazendo materiais novos, né? Que vocês identificam que são dificuldades, seja no acesso, seja no uso de medicamentos. Tragam para a comissão, a gente está aí à disposição de todos vocês e a gente quer poder ajudar. Olá a todos, meu nome é Bruno Simas da Rocha, eu sou farmacêutico clínico. Eu vim aqui para conversar um pouco com vocês nessa live de hoje sobre o uso racional de medicamentos em idosos. Então, agradeço o convite. Vim aqui representando o grupo de interesse em assistência farmacêutica ao idoso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a seção Rio Grande do Sul, qual também faz parte da diretoria. Então, qual é a nossa agenda de hoje? É falar um pouquinho sobre a questão dos idosos
e o uso de medicamentos, né, nessa população. Além disso, falar sobre algumas coisas da farmácia clínica aplicada no cuidado ao idoso, o uso racional de medicamentos em idosos e algumas intervenções com foco na segurança no uso de medicamentos em idosos. Então, iniciando sobre os idosos, né? Quem é o idoso? Né? Pela classificação da OMS, é o indivíduo com 65 anos ou mais em países desenvolvidos e em desenvolvimento 60 anos ou mais, como aqui no Brasil. Qual é a expectativa de vida, né, no Brasil? As projeções, então, ali a gente consegue ver que a pirâmide etária está cada vez com o seu topo, né, aumentando e a sua base ficando mais estreita, né, e com uma expectativa média de vida de 75 anos. E por que que os idosos têm tantas peculiaridades com relação ao uso de medicamentos, né? Eles muitas vezes têm várias doenças crônicas, elas convivendo ao mesmo tempo, cada uma delas precisando de tratamentos especificamente farmacológicos e não farmacológicos. Muitas vezes isso faz com que eles vão a múltiplos prescritores, inclusive em mesmas instituições, né? Por exemplo, no mesmo hospital, mais de um médico, né, de um especialista pode entrar em contato com esse idoso e incluir e excluir novos medicamentos na prescrição. Isso também leva à polifarmácia, né, que é o uso de pelo menos 5 medicamentos ou mais. Muitas vezes essa polifarmácia ela é necessária, mas sempre quando possível é bem importante reduzir, né, tentar reduzir essa polifarmácia. Estudos mostram que melhora muito os desfechos nos idosos, incluindo parte de adesão, por exemplo. Além disso, tem toda a automedicação, uso de terapias alternativas, que isso também agrega um risco, porque além de todos os medicamentos prescritos, ainda tem uso de medicamentos e outras substâncias por conta, que também podem estar interferindo na saúde desse idoso, né, levando a reações adversas, interações medicamentosas. As alterações de farmacocinética, farmacodinâmicas que acontecem com o envelhecimento, né, muitas vezes fazendo com que a maioria dos medicamentos que teriam um efeito no adulto, né, saudável ou sem outras comorbidades, no idoso vai ter um efeito aumentado, uma meia-vida mais prolongada, então não é a mesma dose que deve ser utilizado, o mesmo tipo de medicamento. Os idosos também têm um risco maior de reações adversas a medicamentos por causa dessas alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, e saber avaliar questões como a funcionalidade do idoso. Isso é muito importante nas tomadas, né, de decisões, nas condutas, junto com a equipe multiprofissional. Ao realizar a farmácia clínica dentro do escopo do cuidado farmacêutico no idoso, a gente tem aqui qual é o método clínico, né, do atendimento farmacêutico. Então, iniciar com um acolhimento, coleta de dados, ver qual é essa demanda. Depois é feita uma avaliação da farmacoterapia, com base nisso elaborado um plano de cuidado, junto com o idoso, seus cuidadores, equipe multi, e com isso avaliando sempre os resultados dessas intervenções para fazer ajustes ao longo do tempo. Algumas questões específicas no atendimento ao idoso no momento do acolhimento, da coleta de dados, né? É bem importante tentar saber se comunicar com o idoso, né? Se fazer entender, tem várias técnicas específicas para isso, né? Incluir sempre o idoso, independente se é um idoso mais frágil, que tem alguma dificuldade de comunicação, mas incluir ele na conversa e trazer o que é mais importante para ele naquele momento. Utilizar instrumentos para avaliações específicas da saúde do idoso, como tem escalas de funcionalidade, depressão, questões sociais, de adesão ao tratamento. No momento de fazer a avaliação da farmacoterapia, é quando a gente precisa identificar os problemas relacionados aos medicamentos, usando parâmetros clínicos, laboratoriais e instrumentos específicos, como, por exemplo, as listas de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Com base nisso, é bem importante, então, fazer a elaboração do plano de cuidado, né, com paciente e equipe. É um momento de se pensar na desprescrição, que é a retirada planejada, programada, junto com a equipe, com o paciente, de medicamentos que não estão mais trazendo benefício para aquele idoso.
e avaliar os resultados, né, desse tratamento. Quando a gente faz a revisão da farmacoterapia e a gente identifica problemas relacionados a medicamentos, a gente tem que fazer basicamente 3 perguntas, né? Se esse medicamento ele é necessário, tem alguma indicação clara para uso, sendo ele necessário, se está sendo eficaz, e se sendo necessário e eficaz, se está sendo seguro para o idoso, e se aí não há também problemas relacionados à adesão ao tratamento. Quando a gente pensa para avaliar se um medicamento é necessário, a gente pode fazer, por exemplo, a conciliação medicamentosa em qualquer ponto da transição de cuidado desse paciente, seja na atenção primária, quando ele vai para a atenção especializada, para o nível hospitalar, ou quando ele é devolvido, né, contra-referenciado para a atenção básica, identificar possíveis problemas de saúde não tratados que possam necessitar de diagnóstico e tratamento farmacológico ou não farmacológico, se há algum medicamento desnecessário, né, que não há uma condição clara para ser tratada, para daí já pensar em possíveis alvos de desprescrição. Para avaliar a eficácia do tratamento, é bem importante para cada problema de saúde, medicamento prescrito, saber os parâmetros de avaliação, educar o paciente para ele mesmo conseguir fazer esse automonitoramento e os ajustes necessários. A segurança no tratamento medicamentoso no idoso é uma questão bem importante, né? Como eu já falei, a questão das alterações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, os idosos têm um risco maior de desenvolver reações adversas, bem como interações medicamentosas, e tem a questão dos medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, que eu vou falar no finalzinho para vocês. Além de toda a questão da adesão ao tratamento, né? Que isso pode ser identificado em qualquer um dos níveis de atenção. Mas então, por que os idosos são mais suscetíveis a problemas relacionados a medicamentos? Primeira questão é a própria composição corporal, que já faz com que, pelo idoso ter mais gordura, né, menos água intracelular, a maioria dos fármacos mais lipossolúveis vão ter uma ação mais prolongada, como exemplo, benzodiazepínicos, né, como diazepam, clonazepam. Além disso, eu trouxe aqui uma tabela bem resumida das principais alterações, né, nas fases farmacocinéticas, então na absorção, a redução da absorção de algumas drogas, na distribuição há um aumento de meia-vida de drogas lipofílicas, o metabolismo tem uma redução do metabolismo de primeira passagem, um aumento de fármaco livre, fazendo com que eles tenham muitas vezes um efeito mais prolongado, além da eliminação, que ela é basicamente renal na maioria dos fármacos, tem um aumento da meia-vida das drogas eliminadas pela via renal. E para a gente pensar se o medicamento está sendo seguro, é importante ter em mente que qualquer sintoma apresentado pelo idoso pode ser uma reação adversa, até que se prove o contrário. Porque muitas queixas que são trazidas, né, para o idoso, seja na atenção básica, numa internação, numa emergência, numa atenção especializada, pode se, pode se confundir com, e também pode ser uma reação adversa a medicamentos. Quais sintomas, por exemplo? O delírio, né, um estado confusional agudo, tem algumas condições de saúde que podem levar a isso, como infecções, questões agudas, mas também medicamentos podem, e muitas vezes já tem estudos comprovando que, inclusive, há o desenvolvimento e a piora de quadro de delírio. Confusão mental, depressão, então alguns medicamentos com ação central a longo prazo podem levar à depressão no idoso, insônia, sintomas extrapiramidais tipo Parkinson é bem comum com medicamentos com efeito anticolinérgico, como metoclopramida, antipsicóticos, constipação, que é uma queixa bem comum nos idosos, e medicamentos com efeito anticolinérgico, né, opioides, morfina, também tem uma contribuição bem grande para a constipação, bem como a retenção urinária, sintomas gerais de fraqueza, né, estatinas, por exemplo, alguns outros medicamentos, algumas interações podem levar a sintomas como fraqueza, e a sonolência, sedação excessiva, que pode ocorrer com a maioria dos hipnóticos e sedativos, né, como os benzodiazepínicos ou Pidem. A polifarmácia, ela é uma questão bem importante, pensando no uso racional de medicamentos para os idosos, e que a gente tem que trabalhar em conjunto com a equipe para tentar sempre reduzir ao máximo, visando tanto a adesão ao tratamento, porque quanto mais medicamentos, mais difícil vai ser manejar isso em casa, né? Tem a questão de ter as doenças crônicas, muitos prescritores, alterações de prescrição
né, nas internações, nas UPAs, nas consultas. Então, é importante ter uma informação, né, bem clara dos medicamentos que devem ser usados naquele momento e o risco de inapropriação medicamentosa. Alguns estudos já avaliaram fatores de risco para eventos adversos em idosos, e aqui eu trago para vocês terem em mente algumas coisas que a gente pode destacar no momento de atender esses idosos. Quais teriam mais risco, né? Aqueles idosos mais longevos, acima de 85 anos, com fragilidade, com baixo IMC, porque vão ter alterações farmacocinéticas em função disso, com 6 ou mais problemas de saúde, com a taxa de filtração glomerular reduzida, uso de 9 ou mais medicamentos, levando a 12 ou mais administrações por dia, com reações adversas prévias, e, além disso, tem os fatores de risco relacionados ao sistema de saúde, como ter múltiplos prescritores, ir a muitas farmácias, não ter revisão da farmacoterapia, né, não ter uma comunicação tão eficaz no sistema de saúde, a gente não consegue saber qual a farmacoterapia real daquele paciente. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de instrumentos de avaliação da multidimensional do idoso, né, visando avaliar questões de autonomia e de independência, e com isso identificar as principais síndromes geriátricas, que são os 7 Is. Aqui estão elas, né? Incapacidade cognitiva, instabilidade postural, incontinências, incapacidade comunicativa, imobilidade, e a insuficiência familiar e a iatrogenia. E aqui sim que a gente entra na questão, no foco do uso racional de medicamentos em idosos. Como que a gente pode prevenir essa iatrogenia medicamentosa, né? Que é o dano à saúde levado de forma não intencional, né? Então, por uma questão de alguma atuação em saúde. É bem importante fazer a revisão da farmacoterapia e da adesão do paciente, tendo em mãos todos os medicamentos prescritos, os de venda livre, plantas medicinais, fitoterápicos, né? Tentar reduzir a prescrição de fármacos que podem causar um dano maior no idoso, ou tentar ver alternativas que sejam mais adequadas para essa população. A cada nova terapia instituída, avaliar o risco-benefício. E com isso a gente pode fazer uso de ferramentas que auxiliem na identificação de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Que ferramentas são essas, né? A maioria dos medicamentos, quando são lançados, eles têm pesquisas em adultos, né, em jovens, em populações bem específicas. E no momento que eles são utilizados na população em geral, tem a estudos de farmacovigilância, e essas listas elas levam em consideração o nível de evidência com os eventos adversos relacionados a medicamentos em idosos após o lançamento desses medicamentos. Então, tem diversas ferramentas de screening conhecidas. Os mais conhecidos, que talvez vocês devam ter escutado já em algum momento, são os critérios de Beers, que é americano, e o Stop Start, que é europeu. Tem os critérios implícitos e os explícitos. Os critérios implícitos são ferramentas que avaliam a prescrição ou a farmacoterapia como um todo, geralmente pontuam cada medicamento e dão uma pontuação geral para aquela prescrição. Eles acabam sendo mais centrados na pessoa, mas tem uma baixa reprodutibilidade, porque cada paciente vai ter o seu resultado, então, para nível de pesquisa, não é muito utilizado. E os critérios explícitos são aqueles que listam os medicamentos que são considerados inapropriados, e no momento de ser feita a avaliação da prescrição, é considerada, então, a possível desprescrição daqueles itens, por exemplo. Aqui é um exemplo de critério implícito, que é o Medication Appropriateness Index, que para cada medicamento é feita uma pergunta, e aí é feita uma pontuação, e quanto maior essa pontuação, maior a potencialidade de desprescrição daquele medicamento. Tem também a escala de avaliação de risco anticolinérgico, que é uma ferramenta com o intuito de prevenir efeitos adversos anticolinérgicos na população idosa. A primeira escala foi publicada em 2008, já teve uma versão aqui no Brasil, que divide os medicamentos anticolinérgicos em muito forte, 3 pontos, forte, 2 pontos e moderado, 1 ponto. E para cada um desses medicamentos é pontuado, e aí se tem uma pontuação final para aquele paciente, que pode ser de 3 pontos ou mais. Ele tem, por exemplo, amitriptilina e haloperidol, ele já tem uma prescrição com 4 pontos.
Aqui, então, foi da primeira escala traduzida aqui no Brasil. E aqui só para mostrar do estudo feito para a primeira escala, que identificou aqui em pacientes da atenção primária que quanto maior o número de efeitos anticolinérgicos que o paciente apresentou, como, por exemplo, a 3 ou mais, ele pode ter tido constipação, boca seca e sintomas extrapiramidais. Ele tinha uma carga anticolinérgica maior, então mostrando que é bem importante na identificação desses medicamentos com risco anticolinérgico, né, pensando em efeitos a médio e longo prazo também. Os critérios de Beers, então, foi o primeiro critério explícito para a identificação de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, feito em 91. Já foram atualizados algumas vezes e a última atualização em 2019. Divide em, basicamente, 3 grandes tabelas de medicamentos que deveriam ser evitados em idosos independente de diagnóstico, condição clínica. Outra tabela com medicamentos ou classes que não devem ser usados em algumas circunstâncias clínicas e os que devem ser usados com cautelas. Aqui é um exemplo de medicamentos potencialmente inapropriados de acordo com alguma síndrome. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, não deveriam utilizar anti-inflamatórios porque aumentam o risco de retenção de líquidos, por exemplo, podendo exacerbar a insuficiência cardíaca. E medicamentos para ser usados com cautela. O Stop Start são 2 listas. O Stop, eles são 65 critérios para identificar medicamentos potencialmente impróprios para idosos, e o Start, 22 critérios para identificar potenciais omissões de prescrição. São bem parecidos com os critérios de Beers, né? Então, por exemplo, aqui, medicamentos potencialmente inapropriados, né, que aumenta o risco de quedas, então benzodiazepínicos, fármacos neurolépticos, antihistamínicos de primeira geração, principalmente aqueles com efeito sedativo. Além disso, então, tem outras listas que foram sendo criadas ao longo do tempo que começaram a trazer a possibilidade de alternativas terapêuticas ou o que deve ser monitorado no momento de usar esse medicamento. Aqui, então, peguei como exemplo a Priscus, que é uma lista alemã, e o que ele fala com a questão dos antidepressivos tricíclicos. Então, eles são potencialmente inapropriados por ter efeitos anticolinérgicos, né, muito pronunciados. E quais as possibilidades terapêuticas? O uso de inibidor de recaptação de serotonina, como citalopram, sertralina, mirtazapina, ou também o que deve ser cuidado quando não há uma outra alternativa terapêutica, o paciente não consegue ter acesso a outros medicamentos. Então, monitorar pelos efeitos anticolinérgicos, usar a menor dose recomendada, etc. Temos também a lista da União Europeia, né, que é o EU7 List, que também tem alternativas e questões relacionadas a possíveis ajustes de dose. Então, aqui eu selecionei, por exemplo, a metoclopramida, tem um efeito anticolinérgico, antidopaminérgico bem pronunciado. Quando for utilizado, então, tentar reduzir a dose, principalmente quando o paciente tem uma função renal prejudicada. Foi publicado em 2018 uma revisão que comparou todos esses critérios explícitos, então, há mais de 36 listas diferentes, com mais de 907 medicamentos ou classes já descritos. No entanto, o que a gente vê de mais comum é que os benzodiazepínicos estão em todas essas listas, praticamente 91%. Anti-inflamatórios não esteroides também, antidepressivos tricíclicos e antihistamínicos. Então, são medicamentos que a gente tem que ficar mais atento quando for prescrever ou quando for dispensar, orientar o idoso. Aqui só para mostrar um exemplo, né, da tabela dessa revisão sistemática. Então, os primeiros critérios só mostravam o que deveria ser inapropriado e os últimos já foram incluindo, né, potenciais interações, alternativas terapêuticas. Também foi publicado em 2017 um boletim do ISMP, né, da segurança do paciente, com algumas recomendações para a prevenção de eventos adversos com medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. E aqui eu trouxe uma revisão sistemática em meta-análise da associação entre o uso de medicamentos potencialmente inapropriados em eventos cardiovasculares e mortalidade. Então, aqui a gente vê que, principalmente, usuários recentes de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos tiveram um risco maior
de mortalidade. Então, por isso a gente tem que ficar atento, principalmente, né, no momento de iniciar ou quando os idosos estão numa fase mais inicial de um tratamento com algum medicamento potencialmente inapropriado para idoso. Então, para fechar essa minha fala, né, a gente tem que pensar em possíveis intervenções para melhorar o uso de medicamentos. Então, traçar bem o objetivo terapêutico para o idoso, né, em conjunto com ele, com a família, avaliar o risco-benefício de cada terapia instituída, pensando no risco de desenvolver potenciais problemas relacionados a medicamento, fazer a revisão da farmacoterapia, lembrando que a prescrição é dinâmica, o paciente pode ter condições agudas a ser tratadas, novas condições crônicas. É importante utilizar ferramentas específicas e aplicativos que possam nos auxiliar a identificar esses medicamentos, possíveis interações, e sempre avaliar a possibilidade de desprescrição, porque a gente quer ter, então, nosso idoso, né, sempre funcional e com qualidade de vida pelo maior tempo possível. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui com vocês. Aqui estão os meus contatos e estou à disposição.